Quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Crônicas. Aleluia. 1 Crônicas, no capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 9. Quando você encontrar, dá um glória aí para mim. Aleluia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, e abrimos o nosso coração, ó Deus, para receber a totalidade do que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Fala conosco, nos inspira, nos instrua, nos corrija, que nós possamos ser moldados de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar rapidamente com você a respeito desse homem chamado Jabes, que a Bíblia fala a respeito da vida dele aqui de uma forma bem breve, bem curta, mas nos ensina coisas muito importantes a respeito desse homem. Ele é citado entre os descendentes de Judá, filho de Jacó. Nessa descendência de Judá, você vai perceber outros nomes, vários outros nomes, gerações sendo citadas. E quando chega no nome desse homem chamado Jabes, dá-se uma pausa naquela lista de nomes do fulano, filho da fulana e neto do fulano, e para-se para falar um pouquinho a respeito de Jabes. E se tem algo que chama a atenção na vida de Jabes, então vamos olhar para ele hoje, para nós entendermos como que esse homem surge no meio da história do povo de Deus e por que o nome dele foi marcado e referenciado nas Escrituras. Se você olhar para a história como ela cita Jabes aqui, ela começa elogiando Jabes, dizendo que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Era uma pessoa de destaque, era uma pessoa que se tornou famosa, era alguém que ganhou destaque no meio da sua família, era alguém digno de louvor, digno de aplausos, pelas coisas que ele realizou, pelas coisas que ele conquistou, pelas coisas que ele estabeleceu domínio. E Jabes se destacou no meio da sua família. Mas quando você olha na sequência, algo interessante sobre a vida de Jabes é como ele nasce, como se dá o seu nascimento. E aí a Bíblia nos conta que Jabes nasceu num momento muito difícil da história da sua mãe. Ele nasce no momento de dores, no momento de dificuldade, de tormenta, e ele recebe o nome de Jabes justamente porque nasceu no meio de muitas dores. E aí eu paro para analisar o seguinte, eu como mulher e mãe, sei bem que todo nascimento de uma criança gera dores. Toda criança, quando vem ao mundo, ela provoca dores. Todo nascimento é doloroso, seja qual for o tipo de parto. Alguma dor ele vai provocar. Naquele tempo, não existia cesariana e nem outros tipos de partos mais suaves, com anestesia, com medicação, né? Era com dor mesmo. Mas a Bíblia diz que aquela mulher teve o seu filho no meio de dores, e ela diz, porquanto com dores o dei à luz, o nome dele será Jabes. E ele recebe aquele nome, sendo marcado para fazê-la lembrar daquele momento de dores que ela vivia. E aí eu paro para pensar que tipo de dores aquela mulher viveu. Não eram apenas as dores do parto, não eram apenas as dores
da situação ali, do final da gestação, do dar à luz. Que dores aquela mulher poderia estar vivendo? Quem sabe as dores de viver uma gestação no meio de uma guerra? Quem sabe as dores de dar à luz a um filho no meio de uma crise, no meio de escassez, no meio de um aprisionamento, no meio de perdas? Quem sabe até no meio da viuvez, ou no meio do abandono, da rejeição? Alguns estudiosos dizem que quando a mulher, ela dava o nome para o filho judeu, representava que ela não tinha ali a figura do homem junto com ela no momento do nascimento daquela criança. Então é possível que essa mulher nem tivesse o marido por perto, é possível que o pai daquela criança nem estivesse junto naquele momento. Ele poderia estar morto, ele poderia tê-la abandonado, ele poderia estar em guerra, e no meio daquelas dores, aquele filho nasceu. Quais são as dores que marcaram o tempo daquele nascimento? E aí nós paramos para pensar no tempo de dores que nós temos vivido, que o mundo tem vivido, no meio das crises que abatem a humanidade nesse tempo que nós estamos vivendo. E quantos nascimentos têm acontecido no meio dessas dores? Quantos nascimentos de sonhos, de propósitos, de desejos, de intenções? E quantas inseguranças são geradas no meio das crises, no meio dessas dores? Quantos casamentos estão começando? Quantas empresas estão nascendo? Quantos sonhos estão saindo do papel? Quantas necessidades estão despontando? Quantas coisas estão brotando e talvez estão sendo marca de dores? Talvez estão marcando um momento de dores na vida do povo. Quantas situações você tem vivido e estão ficando associadas a esse momento de dores, a esse momento de tensão, de medo, de ansiedade, de insegurança que o mundo tem vivido? Quantas marcas emocionais nós temos produzido e carregado, associados a esse momento de dores que a terra tem vivido? E talvez nós estamos armazenando na nossa mente esses momentos, essas situações, associando a esse tempo de dores, a esse tempo de aflições e de dificuldades. Isso acontece com aquele homem. Aquele homem chamado Jabes recebeu aquele nome para lembrar um momento de dor da sua família. E todas as vezes que alguém olhava para o Jabes, lá com 1 aninho, 2 aninhos, 5 aninhos, 10 aninhos, foi para a escola, o Jabes está quase preparando para casar, mas as pessoas olhavam para ele e se lembravam: Jabes nasceu no tempo de aflição, naquele tempo de dores, naquele tempo de sofrimento, e ele era visto e fazia com que as pessoas ao redor dele se lembrassem daquele tempo de tristeza, daquele tempo de aflição. Essa era a intenção da mãe quando dá o nome de Jabes. Porém, Jabes tem uma coisa positiva na sua história. Porque o texto, ele continua nos dizendo, lá no versículo 10, que Jabes invocou o Deus de Israel. O que Jabes fez? Jabes invocou o Deus de Israel. Diga comigo, ele invocou o Deus de Israel. Irmãos, há algo muito precioso acontecendo na vida desse homem que nasceu num tempo de crise, na vida desse jovem que nasceu num tempo de adversidade, que nasceu talvez até provocando dores, causando sofrimentos, trazendo marcas de sofrimento na vida daquela mãe, daquela família. Ele de repente se levanta no meio da sua família para invocar o Deus de Israel. E ele era de uma família, de uma linhagem de pessoas que conheciam o Deus de Israel. Mas não se diz sobre os seus irmãos que eles também invocavam o Deus de Israel. Você está me entendendo? Não se diz sobre o restante dos outros descendentes antes dele que eles invocavam o Deus de Israel. Mas Jabes, aquele que nasceu no tempo de aflição, aquele que foi o provocador de dores, aquele que marcou e foi marcado como alguém que surgiu num tempo de dor,
ele invoca o Deus de Israel. E aí Jabes é marcado agora de maneira diferente na história da sua família. E aí nós voltamos lá na primeira frase do texto que lemos, quando diz que ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. Por quê? Porque ele invocou o nome do Deus de Israel. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda algo muito precioso nessa palavra, nesse exemplo de Jabes para nós. Porque assim como Jabes, nós estamos sendo construídos e sendo forjados num tempo de dores, num tempo de aflição, porque é isso que esse mundo traz para nós. Jesus mesmo nos alertou que nesse mundo nós teríamos aflições. E não é só a aflição desse tempo, não, nós já tivemos outras aflições passadas, teremos outras aflições futuras. Talvez uma aflição que só a sua casa viveu, a minha não viveu. Talvez uma aflição que a sua família viveu e a minha ainda não viveu. Outra que a minha família viveu e a sua escapou dela. Mas todos nós somos forjados, construídos dia após dia, no meio de aflições. Mas a diferença em como nós vamos marcar a história, esse tempo que nós estamos vivendo, está nessa atitude de invocar o nome do Senhor. Como é que você tem vivido a sua vida que está sendo forjada no meio das aflições? É dando as costas para Deus? É murmurando das aflições? É reclamando de Deus? É seguindo outros deuses? É buscando outros deuses ou outras soluções para as aflições da sua vida? Como é que nós temos nos portado no meio das aflições em que temos sido gerados? O exemplo de Jabes nos diz que se nós queremos despontar, se nós queremos a bênção do Senhor, se nós queremos ser elevados no meio dessa crise, no meio dessas aflições que o mundo tem vivido, se nós queremos ser honrados, há uma atitude que nós precisamos fazer, é invocar o nome do Senhor. Amém, igreja? Em todo tempo nós precisamos invocá-lo. Não importa de onde fomos gerados, não importa a dor que nós temos vivido, não importa a dor que tem te forjado, não é isso que te constrói, não é isso que determina quem você será. Não é o momento que você está vivendo hoje, que a sua família está vivendo hoje, que a sua empresa está vivendo hoje. Não é o momento que o Brasil está vivendo hoje. Não é isso que vai determinar o seu amanhã. O que vai determinar o seu desfecho, o desfecho da nossa história, é se nós estamos ou não estamos invocando o nome do Senhor. É isso que nós precisamos hoje. Os rótulos que nós recebemos, eles não determinam o nosso amanhã. Os títulos que você tem hoje, seja de vitorioso, seja de fracassado, seja de filho da alegria ou de filho das dores, os rótulos que as pessoas te impõem não determinam o seu estado amanhã. O que determina o desfecho da sua história é se você está invocando o nome do Senhor. Para que é que você tem gastado os seus lábios, a sua vida, o seu tempo, os seus talentos? Meu irmão, qualquer que seja a situação da sua vida, a forma como ela foi forjada, o momento que você esteja vivendo, tudo se transforma quando você invoca o nome do Senhor. Você pode olhar para tantos exemplos na Bíblia. Olha para aquele homem, aquele ladrão lá na cruz, com uma vida totalmente destruída, com uma história de vida pecaminosa, vergonhosa, terminando a vida ali nos seus últimos suspiros, numa morte maldita. E quando ele olha, invoca o nome do Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele recebe de Cristo salvação. Ele recebe de Jesus a graça da salvação. E foi a primeira pessoa a estrear o paraíso, porque Jesus disse para ele: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Recebe de Deus, por quê? Porque invoca o nome do Senhor. A Bíblia nos diz lá em Romanos 10:13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Qualquer um.
o santo e o perdido, aquele que está dentro da igreja, aquele que está lá no mundão, em qualquer situação que esteja vivendo, seja no meio do caos, seja no meio da bonança, em qualquer momento da sua vida, que invocar o nome do Senhor, haverá salvação para você, seja a salvação da enfermidade, seja a salvação da falência, seja a salvação da depressão, seja a salvação dos problemas familiares, das crises, das contendas, da perseguição, das injustiças que você está vivendo. Meu irmão, em Jesus Cristo tem salvação para a sua vida. Você precisa invocar o nome dele. É só chamar por ele. É edificar a ele um altar na sua vida. Por que Jabes se torna o mais notável, o mais brilhante do que seus irmãos? Sabe o que é que significa o nome Jabes? Jabes significa sequidão, sofrimento. Talvez o tempo que ele foi gerado era um tempo de miséria, era um tempo de seca. E podia-se olhar para a vida de Jabes e pensar assim: olha, daqui, o que é que vai ser do futuro dessa criança nascendo no meio desse caos? Quantas vezes nós olhamos para as nossas crianças hoje, que estão aí, começando a dar os primeiros passinhos no meio dessa crise que o mundo vive. A gente olha para o Brasil, a gente olha para a humanidade perdida. E tem gente que diz assim: nossa, eu não quero nem ter filhos, porque Deus me livre de colocar filhos nesse mundo. Meus irmãos, é nesse mesmo mundo, nesse mesmo tempo de sequidão que Jabes nasceu. Mas Deus o elevou ao mais ilustre dentre os seus irmãos, porque ele invocou o nome do Senhor. Não importa se o cenário não é favorável, não importa se a miséria está assolando as nações, seja a miséria física, financeira, espiritual, o que muda, o que transforma é a sua decisão de invocar o nome do Senhor, é a decisão da sua família de invocar o nome do Senhor, é a decisão do seu coração de invocar o nome do Senhor. Ele transforma todas as coisas. Quando Jabes decide invocar o nome do Senhor, ele quebra uma palavra de maldição. Ele quebra um ciclo, um destino de maldição que era já designado para a sua vida. Porque às vezes as pessoas nos rotulam. Às vezes a sociedade nos rotula, a família nos rotula e olha e diz: e não vai dar nada. Olha para o seu sonho, para o seu projeto, no meio dessa crise, no meio dessa situação toda que o país se encontra, e você sonhando, e você investindo, e você com uma coisa nova, e um querendo casar, o outro querendo abrir uma empresa, o outro querendo ir fazer uma faculdade, o outro querendo passar no Enem. Passar no Enem, como assim? Tem 2 anos sem escola, vai passar no Enem, vai fazer o quê? E aí as pessoas vão desacreditando e vão rotulando por causa do momento, por causa do contexto que nós estamos inseridos. Mas, meu irmão, qualquer que seja o sonho, o desejo, o propósito do seu coração, o que vai fazer a diferença no desfecho da sua história é se você invoca o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor para o seu sonho. Invoca o nome do Senhor para o seu propósito. Invoca o nome dele para a sua adversidade, para o momento que você está vivendo. Não está perdido, irmão. Não está perdido. O médico pode dizer que acabou, que não tem mais recurso. A medicina pode dizer que não tem mais jeito. Hoje eu estava no trabalho e ouvindo uma colega de trabalho falando na sala de aula com os alunos dela, e ela dizendo: olha, nós temos que orar. Uma amiga minha professora, ela dizendo assim: nós temos que orar, gente, porque a situação do coronavírus não acabou. E acaba uma onda e vem outra, e controla uma cepa, vem outra, e tem outras sendo descobertas. Esse negócio não acabou, nós temos que orar, porque é fato. Se nós não invocarmos o nome do Senhor, nós não seremos honrados nessa situação, nessa crise que estamos vivendo. O que vai fazer diferença é o quanto nós vamos invocar o nome do nosso Deus. Invoca o nome do Senhor para a sua causa, para o momento que você está vivendo. Amanhã, quando você entrar numa situação de adversidade, lembra disso. O que vai fazer diferença é o quanto você invoca o nome do Senhor e deixa que Ele seja Deus da sua vida. Deixa que Ele seja Deus do seu sonho, do seu projeto, da sua guerra. Coloca Deus na frente da batalha e Ele vai te honrar.
Olha o que Jabes pediu ao Senhor. Ele pediu a Deus assim, primeira coisa, está lá no versículo 10. Ele diz, quem dera que o Senhor me abençoasse. Ele pede, Senhor, me abençoa. O meu desejo é que o Senhor me abençoe. Ele clama pela bênção do Senhor. Ele está dizendo assim, olha, Senhor, coloca sobre mim a tua bênção. Porque ele reconhece que no Senhor há poder para mudar o seu destino, para mudar a sua história. Todas as vezes que você curva a sua cabeça diante de Deus e pede, Senhor, me abençoa, você está reconhecendo a sua insignificância e o senhorio do Senhor sobre a sua vida. Porque Ele, apenas Ele, somente Ele pode abençoar. A bênção está nas mãos do Senhor. E aí nós pedimos, Senhor, abençoe, me abençoe. Ele para invocar o nome do Senhor e diz, Senhor, eu me submeto, eu me curvo, eu reconheço que nas mãos do Senhor há poder de me abençoar. Lembra quando nós éramos jovens e nós aprendemos isso? A geração de hoje não aprendeu direitinho ainda? A gente tem que ensinar. E a gente aprendeu a pedir bênção. Por que nós pedimos bênção? Para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tios, para aquelas pessoas mais velhas da família. Porque a gente reconhece neles a autoridade sobre nós. A gente não chegava e pedia a bênção para o irmãozinho mais novo. Não é verdade? A gente pede para os mais velhos, porque eles têm autoridade. É um reconhecimento de autoridade. Toda vez que eu chego diante do meu pai e falo, pai, bênção, ele me abençoa, porque ele tem autoridade para me abençoar. Mas eu não chego para minha irmã, que é caçula mais nova que eu, e falo, nega, me abençoa. Não é assim, né? A gente fala, oi, bom dia, boa tarde, beijinho, até a paz a gente dá. Mas a bênção eu peço para o meu pai e para minha mãe. Quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, me abençoe, eu estou reconhecendo a autoridade de Deus na minha vida, que Ele tem poder para depositar sobre mim a sua bênção. Eu estou dizendo, eu preciso e eu reconheço a autoridade do Senhor sobre mim. E aí, quando Jabes reconhece a autoridade do Senhor sobre ele, ele coloca Deus no lugar de Deus. E é isso que nós precisamos hoje. É colocar Deus no lugar de Deus. Talvez os outros anteriores a Jabes não tiveram essa iniciativa. Mesmo sendo herdeiros da promessa, mesmo sendo filhos, sendo a descendência santa, estavam numa linhagem abençoada. Mas, meu irmão, não é porque é filho do Jacó, não é porque é filho de Davi, não é porque é filho de Abraão, porque herdou o sangue, porque herdou o DNA, é o quanto se submete à autoridade do Senhor, é o quanto invoca o nome do Senhor e coloca Deus no lugar de Deus. É isso que faz diferença na vida do homem. Não é o título, não é o sobrenome, não é o sanguinho que corre na veia. Não, é o sangue de Jesus que foi derramado lá no Calvário. Quando Ele banha as nossas vidas na autoridade desse sangue, nós nos tornamos poderosos e invencíveis. E aí ele pede, Senhor, me abençoa. Outra coisa que Jabes pede, expanda o meu território. Aumente as minhas terras. Meu irmão, o que é que você tem para pedir ao Senhor hoje? Peça isso a Deus, Senhor, me abençoa e alarga o meu território. Sabe o que é ter o seu território alargado? É viver uma vida mais folgada. Quem já morou em apartamento aqui ou mora em apartamento? Sai do apartamento e vai morar num sítio, aquele quintalzão assim, que você chega com a cara na janela à noite e vê assim o muro, a cerca longe. Eu já passei por essa experiência. A gente passa umas 3 noites sem dormir direito, não é verdade? A gente fica meio assombrada assim, com aquele espaço, com aquele ar circulando. Porque morar em apartamento a gente fica mais quentinho, assim, né? Mais abafadinho. E aí morar numa casa com quintal, morar num lugar aberto, dá uma sensação de estou solto. É isso que é alargar meu território. Peça para Deus, Senhor, me tira desse aperto. Alarga o meu território. Qual é o aperto que você está vivendo? O que é que está te fadigando? O que é que está te oprimindo? Talvez você está feliz lá no seu apartamentinho, pequenininho, apertadinho, aconchegado ali.
tranquilo com a sua vida financeira, mas com a sua família, com o seu relacionamento, você está abafado, você está apertado, o coração está oprimido, a vida está infeliz. Pede a Deus: Senhor, alarga, me dá folga, aumenta o ar para eu respirar, me refrigera aqui, porque a situação está me abafando. Ele pediu isso a Deus: alarga, Senhor, as minhas terras, alarga o meu território, expande o meu território. Peça a Deus para Ele expandir o seu lugar de domínio, o seu lugar de autoridade, porque Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Talvez você não tenha conseguido exercer autoridade na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, não tem conseguido conquistar, não tem conseguido dominar, impor o que você precisa impor, alcançar o território que você deseja conquistar. Peça para Deus, invoca o nome do Senhor, diga: Deus, alarga o meu território, expande as minhas posses. Deus pode fazer isso na sua vida, mas você precisa pedir, invoque a Ele. Outra coisa que Jabes pede ao Senhor é que a mão do Senhor esteja com ele. Ele diz: Senhor, que a sua mão esteja comigo. Para que nós precisamos da mão do Senhor conosco? É para a gente ter onde se apoiar? É para você ter onde se segurar? É para você não vacilar nos seus passos, na sua caminhada? Imagina só a segurança de caminhar sabendo que a mão do Senhor está ali. Na mão do Senhor tem recurso, na mão do Senhor tem provisão, na mão do Senhor tem milagre, na mão do Senhor tem tudo que nós precisamos, porque Ele é o Deus eu sou, Ele é todas as coisas que nós necessitamos. A mão do Senhor andando com você, ela te dá apoio, ela te dá sustento, ela te dá proteção, ela guerreia em seu favor. Ela usa as ferramentas na hora certa, ela te apresenta soluções na hora certa. Nós precisamos da mão do Senhor conosco. Toda vez que você se sentir fraco, a mão do Senhor. Esses dias eu estava vendo uma postagem da minha sobrinha, começando a andar, bem pequenininha, e o pai levou para passear na rua. E a rua, num domingão, estava bem deserta assim, a calçada. E ela, primeiro dia praticamente que estava andando, ela deu 2, 3, 4 passinhos, de repente saiu uma galera assim, virou a esquina, aquele monte de gente, e ela andando olhando para o pezinho. Quando ela olha para frente, que ela viu aquela multidão de gente vindo na frente dela, umas 20 pessoas, ela parou, olhou para a cara do pai, estendeu a mãozinha e segurou na mão do pai. Ela está indo, confiante. Quando ela sentiu medo, quando ela se sentiu insegura, ela viu aquele monte de gente, ela pensou: o que eu vou fazer? Ela olhou para o pai e agarrou a mão do pai. Irmãos, é para isso que a mão do Senhor precisa estar ali conosco. Nós precisamos pedir: Senhor, que a sua mão esteja comigo, porque quando eu sentir medo, quando eu me sentir insegura, quando eu me sentir confusa, quando eu não souber para onde ir, quando eu estremecer nas minhas bases, eu seguro na mão do Senhor e eu continuo firme. Nós precisamos da mão do Senhor. Tenta fazer nada sozinho, não. Se agarre na mão dele. E por último, Jabes pede ao Senhor: preserva-me do mal. Ele diz: livra-me do mal, para que eu não seja aflito, para que a aflição não me consuma, para que as aflições não me derrubem. Livra-me do mal. Nós precisamos invocar o nome do Senhor e mostrar ao Senhor o quanto nós dependemos dele. Reclamar misericórdia, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, até Jesus clamou a Deus para livrá-lo do mal, para, se possível, livrá-lo daquela aflição. Até Jesus pediu a ajuda de Deus para ele passar por aquele momento de aflição, de sacrifício. E às vezes nós, na nossa arrogância, na nossa indiferença, achando que damos conta, vivendo a vida no automático, nos esquecemos de Deus. É tempo de nós invocarmos o nome do Senhor. Eu quero chamar você a fazer isso nessa noite. Seja qual for o tempo que você esteja vivendo, seja qual for a aflição que esteja forjando os seus dias, construindo a sua história, vamos parar tudo o que estiver fazendo para invocar o nome do Senhor, porque é isso que vai determinar o desfecho da sua vida. Invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor e Deus
lhe concedeu o que tinha pedido. Amém, igreja? Você crê que Deus pode conceder o que você pedir nessa noite? Você precisa crer e pedir. É crer e pedir. É simplesmente clamar por Ele. Colocar Deus no lugar de Deus da sua vida. Invocar o nome do Senhor no meio das suas crises e aflições. Deus que fez na vida de Jabes, o mesmo Deus dessa palavra que nós pregamos, que nós cantamos, Ele é poderoso para fazer na nossa vida no dia de hoje aquilo que nós necessitamos e muito mais do que nós pedimos. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você feche